Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Você às vezes já se perguntou por que é que Deus tem de fazer as coisas do jeito mais difícil? Nós sabemos que o sofrimento muitas vezes nos sobrevém da parte de Deus e que ele serve para nos disciplinar, ou para nos provar, fortalecer a nossa fé, ou mesmo para o testemunho, mas às vezes você pode se perguntar: por que é que tem de ser assim? Por que Deus tem de ensinar por meio da tribulação? Por que não pode ser do jeito mais fácil? Bem, esse é um tipo de dúvida que o povo de Deus, o povo de Israel, teve durante a sua travessia do Egito para a Terra Prometida. Deus continuamente os fez fazer o caminho mais difícil, o caminho mais longo, e muitas vezes eles se perguntaram por quê. Veja nos capítulos 13 e 14 de Êxodo, em primeiro lugar, que Deus fez eles trilharem o caminho mais longo para a Terra Prometida. O caminho mais curto seria o caminho pela terra dos filisteus. Seria uma viagem de poucos dias. Mas Deus os fez trilhar o caminho mais longo, indo pelo sul. Nós vemos isso nos versículos 17 e 18 do capítulo 13 de Êxodo, que diz: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então veja, Deus fez o povo tomar o caminho mais longo, o caminho mais difícil. E por quê? Porque Deus queria livrar o povo do desânimo que lhes viria quando eles vissem o conflito e a guerra com os filisteus. Então veja, a lição para você, primeira lição aqui, é que Deus pode te fazer passar pelo caminho difícil, porque Ele quer te livrar de alguma situação pior. Porque Ele quer te livrar de tentações, porque Ele quer te livrar do desânimo, Ele pode então te fazer passar por certas tribulações. Mas existe ainda uma outra razão. Veja o capítulo 14 de Êxodo, versículo 4. Veja o que diz lá. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Se você der uma olhada nos primeiros capítulos de Êxodo, você verá um ciclo contínuo de coisas acontecendo. Você vê lá Moisés e Arão indo até o Faraó, pedindo para que ele liberasse o povo de Israel, que fosse ao deserto, que saísse da terra para poder servir ao Senhor. E você vê então Deus endurecendo o coração de Faraó, e aí você vê depois Moisés operando sinais ali da parte do Senhor, sinais esse que amolece o coração de Faraó durante algum tempo, até que Deus endurece o seu coração novamente, o Faraó novamente diz não. E a pergunta que fica é: por que Deus continuamente endurece o coração de Faraó? Por que Deus simplesmente não faz com que Faraó deixe o povo sair da terra do Egito? Porque Deus tem de fazer as coisas serem do jeito mais difícil. E a resposta aqui é simples. Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó para que, por meio do livramento que ele vai dar aos israelitas, o seu testemunho seja espalhado entre as nações. Deus é mais glorificado quando o seu povo passa pelas tribulações com perseverança, mostrando que é o próprio Deus que os livra, que é o próprio Deus que os sustenta, é o próprio Deus que os tira com mão poderosa ali do Egito. Então veja só, muitas vezes Deus vai te fazer passar por sofrimento. E esse sofrimento vai render glórias ao próprio Deus, porque a sua perseverança, a sua obediência em meio ao sofrimento será um testemunho de Deus, de como Deus te sustenta, de como Deus te livra, de como Ele cuida de você em meio ao sofrimento. Então Deus muitas vezes usará o seu sofrimento, a sua tribulação, para o seu testemunho. E qual deve ser então a nossa reação quando nós passamos pelo caminho mais difícil? Veja, nós vemos aqui no versículo 11 que o povo de Israel, em primeira vista, duvidou, teve medo. Quando eles viram que os egípcios, que Faraó estava novamente correndo atrás deles e querendo buscá-los ali no meio do deserto, eles começaram a reclamar com Moisés, dizendo: será
por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Então começaram a reclamar lá com Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer? Você nos trouxe aqui para que nós terminemos de perecer aqui no meio do deserto? Mas Moisés responde a eles, dizendo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver. Então o que eles devem fazer é confiar no Senhor, não temer, mas aquietar o seu coração, confiando que Deus continuaria cuidando deles. Então a resposta que eles devem dar a esse momento de tribulação é confiança. Quando você estiver passando por uma situação difícil, seja uma pandemia, seja o fechamento do seu negócio, seja a perda de um emprego, confie que Deus é bom, que Ele sabe o porquê está fazendo você passar por essa situação, que Ele tem um propósito para tudo isso e confie no livramento que Ele te trará. E outra resposta também adequada ao sofrimento, nós vemos no versículo 15, que é a resposta de obediência. Então, o que o povo deveria continuar fazendo enquanto estavam ali sendo perseguidos pelos egípcios e com medo de serem mortos por aqueles soldados? Eles deveriam marchar, eles deveriam obedecer. Eles não deveriam ficar ali se lamentando, lamuriando. Não era o momento de pedirem mais nada a Deus. Era momento de obedecer. Era momento de continuar marchando, caminhando, porque Deus lhes abriria o Mar Vermelho. Então, outra coisa que Deus requer de você enquanto você passa por um caminho difícil é obedeça. Continue obedecendo a Deus. Continue fazendo aquilo que Deus requer. O sofrimento não é uma desculpa para você tirar férias de Deus. Você deve continuar obedecendo ao Senhor, mesmo em meio à tribulação. Continue marchando, continue caminhando. É isso que Deus requereu dos israelitas e é isso que Deus requer de você, obediência à sua palavra. Por fim, tudo isso de fato rendeu mais testemunho ao Senhor e aumentou a confiança dos israelitas no Deus de Israel. Veja o versículo 31, que diz: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, depois de passar da tribulação, depois de verem o grande livramento que Deus lhes trouxe, o povo de Israel confiou em Deus. O povo de Israel viu que Deus os livrou, viu quão poderoso é o nosso Deus. E olhando para trás, olhando para aquela tribulação que se passou agora, eles tiveram a sua confiança em Deus aumentada. Então, depois de passar pela tribulação, depois de passar pelo sofrimento, depois de passar pelo caminho mais difícil, você olhará para trás e verá como Deus é bom. Que isso seja verdade em sua vida, que depois dessa quarentena, depois dessa tribulação toda, você possa olhar para trás e ver que nosso Deus é bom. Que Deus lhe abençoe, irmão, que Deus lhe guarde, que Deus lhe dê mais e mais confiança e obediência nele. Em nome de Jesus. Amém.